que ainda hoje Deus falará contigo através dessa carta. Capítulo 1, do 1 até o 2, é a saudação que a gente comentou. Ou seja, Pedro começa cumprimentando as igrejas como o povo escolhido de Deus, que está exilado pelo mundo inteiro, né? Que é o quê? Os não-judeus, né? Contudo, Pedro deixa claro que ao longo da carta, esses irmãos, né, eles são gentios. Quem é os gentios? Pessoas, gente boa? Não, gentios são os não-judeus, tá? Mas aqui eles escrevem como uma frase do Antigo Testamento, que descreve como Deus escolheu o povo de Israel. Pedro foi muito enfático, né? Que ele falou, eu fui escolhido, assim como a família de Abraão, assim, ele usa muitos detalhes do Antigo Testamento para tentar deixar o pessoal mais confortável com a situação, certo? Então, ele próprio, que é um exilado e errante, ele falou, eu fui escolhido, assim como Abraão foi. Então, tá tudo bem, né? Você não precisa ser, né? Então, tinha muito essa divisão, judeu, não judeu. Então, ele nesta carta, ele faz muito isso. Você vai ver na parte central, por fim, que ele usa muitos pontos que nos levam ao Antigo Testamento, fazendo com que essas pessoas sintam-se, sim, filhos de Deus, um povo escolhido também, certo? Então, essa é uma estratégia-chave que Pedro repete ao longo de toda a carta. Ele quer que esses cristãos, né, os não-judeus, que estão sofrendo, vejam que através de Jesus, agora pertence também à família de Abraão. Eles têm agora uma nova aliança. Não somente aquela exclusiva que tinha com o povo de Israel, agora eles têm através de Jesus, o seu sacrifício. Agora eles têm, fazem parte dessa família. Eles estão exilados e são compreendidos e maltratados, assim como ele foi. Estão procurando o seu verdadeiro lar na terra prometida. Então, eles têm sim a necessidade de saber para onde iremos, qual é a nossa casa prometida, nosso lar prometido, né, como a Bíblia fala. Então, qual é esta terra prometida que nós teremos? Mas nós não somos israelenses, nós não somos o povo de Deus. E nós vamos começar, né, essa maravilhosa leitura, começa no capítulo 1, do 13 ao 12, que já é o cântico de louvor a Deus, que nos diz assim, no versículo 3, né, até o 5, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para a revelação no último tempo. Ele já menciona aqui que ele sim, vocês estão escolhidos para isso. Então, está sendo preparado a salvação, ou seja, Jesus virá para eles também. Pedro continua essa ideia nesse salmo de abertura, ele louva a Deus por fazer as pessoas nascerem de novo em uma esperança viva, através da ressurreição de Cristo, como nós já falamos aqui, e do poder do Espírito Santo. Isso ocorre. Deus está convidando todas essas pessoas para uma nova família, centrada em torno de Jesus. Uma família que tem uma nova identidade como filhos amados de Deus. Esta nova identidade é o empenho que Pedro tem nesta carta. Existe uma nova identidade, você. E tem uma nova esperança de um mundo renascido pelo amor de Deus, quando Jesus retorna como rei. Então existe aqui uma grande esperança. E esse talvez é o tema desta mensagem, a esperança em meio ao sofrimento que eles estavam. Qual é a nossa esperança, irmãos? Você é talvez este leitor desta carta. Então preste atenção, Pedro está falando, é para você esta carta. Para as pessoas que têm essa esperança, o sofrimento e a perseguição são, na verdade, um presente estranho. Porque quem quer receber de presente sofrimento e perseguição? Mas é um presente. Por quê, irmãos? Porque queima esperanças falsas de extrações como um fogo purificador, nos lembra o nosso verdadeiro lar e a nossa esperança. Então, é realmente algo para nos fortalecer.
é um presente ser perseguido. Olha que interessante. Ele fala, olha, vocês veem como uma coisa ruim, mas é um presente. E é um presente meio estranho, se você for ver bem. E notamos que, estranhamente, as dificuldades da vida realmente nos aprofundam nossa fé. Através das dificuldades, nós ficamos mais fortes. Através de uma grande prova, nós aprendemos uma nova lição. É mentira? É verdade. Deus trabalha conosco assim. Muitas vezes fala, nossa, o cara não tem nenhuma aprovação. Olha, é complicado, porque como ele vai crescer? Como ele vai desenvolver se não tem nada, nenhuma luta a ser batalhada? Nenhum desafio novo a vencer? E vencendo através da graça de Cristo. Porque nós mesmos somos incapazes de andar. A partir daqui, irmãos, desse canção de louvor, na verdade uma grande introdução que ele tem, né? Pedro vai passar para o corpo da carta e vai explorar todas as ideias com um pouco mais de profundidade. Então vamos entender mais o que é isso, né? Esse presente estranho aí. Né? No capítulo 1 até o 2, versículo 10, ele fala sobre essa nova identidade da família, né? Que nos diz assim no capítulo 2, do 1 até o 3. Portanto, abandone toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Se é que você já tem a experiência que o Senhor é bondoso. Amém. Ele primeiro desenvolve o tema sobre a nova identidade familiar do povo de Deus. Ele pega imagens, né, ainda mais memoráveis do Antigo Testamento para a gente entender. Eu vou pular alguns versículos aqui, que uma leitura um pouco extensa, mas você pode pegar na sua Bíblia e conferir, né? E vamos aplicar isso aos cristãos gentios, ou seja, ele pega algo que é da antiga aliança, do povo escolhido, e vem e aplica para os gentios. O quê? No versículo 1 e 13, ele fala que assim como os israelitas, como assim? Eles deixaram o Egito. Não deixaram? Lembra a história? Muito bom. Então vocês devem também estar prontos para viajar, de sandálias nos pés e vara na mão. Estejam prontos, assim como o povo deveria estar pronto. Deixar seu antigo modo de vida a caminho de um futuro novo, né? A história está em Êxodo 12, 11, leia, se você não lembra, a história, né, da saída do povo do Egito. Então aqui ele fala, assim como eles foram também, vocês fiquem prontos. De sandálias nos pés e vara na mão. No versículo 1, no capítulo 1 ainda, no 15 e 16, ele fala, agora eles são um povo santo de Deus que viaja pelo deserto. A grande viagem que existiu, também lá em Levítico 11, 44. Vocês também estão passando pelo grande deserto. Vocês são povo de Deus, estão passando por necessidades e dificuldades. E ele faz essa conexão muito importante. No capítulo 1 ainda, no 17 até o 21, ele fala que eles são o povo do Êxodo, que foi redimido pelo sangue de Jesus, que é o último cordeiro pascal, graças a Deus. Êxodo 12 até o 15 fala, se não me engano. Então existe essa conexão, irmãos. Através da Santa Ceia de Deus, devemos ceiar. Devemos, através com nossos irmãos, lembrar disto. No capítulo 1, do 22 até o 25, ele fala que eles são um povo da nova aliança, que tem a palavra de Deus semeada profundamente dentro de si, restaurando os seus corações e renovando as suas mentes. Em Isaías 40 fala isso, Jeremias 31 também fala isso. O quê? O povo da nova aliança. Vocês são o povo da nova aliança também. No capítulo 2, do 1 até o 8, ele fala sobre essa nova identidade da família,
dizendo que eles são um novo templo construído sob a fundação do próprio Jesus. Isaías 28 e Salmo 118, 22 fala sobre isso. Nós somos agora o templo, não existe um templo físico agora. Nós somos habitados pelo Espírito Santo. Através do quê? Fundamentos que Jesus na cruz recebeu. Ele nos deu agora o Espírito Santo. Nós somos templo de Deus. Que bênção. No capítulo 2, do 9 ao 10, ele também fala que eles são o novo reino de sacerdotes, que estão servindo a Deus como seus representantes para as nações. O que era um sacerdote, irmãos? Alguém que representava Deus. Alguém que estava ali como autoridade divina. Aquele que era responsável por levar, né, os sacrifícios ao altar. Nós somos sacerdotes. E aplicando essas imagens incríveis, né, de cristãos gentios perseguidos, Pedro aqui está colocando o seu sofrimento dentro de uma nova história. Ou seja, criando uma nova história para esses irmãos, criando uma base para eles. Olha, vocês têm a história, é uma nova identidade familiar. E isso faz ele entrar no segundo ponto, que é interessante. Porque se você realmente é agora da família, o que isso traz? Do capítulo 2, 11 até o 4, 11, ele vai falar um pouco sobre o sofrimento como testemunha de Jesus. Se você é agora o templo, se você é alguém da nova aliança, se você faz parte dessa nova aliança, se você tem agora, você está redimido pelo sangue de Jesus, se você é realmente o povo santo que viaja pelo deserto, se você é, assim como os israelitas, que deixou o Egito, agora vive uma nova vida, está pronto para sair daqui. Existe agora o tema da perseguição que eles estão sendo, né, realmente através dos seus vizinhos romanos e gregos. Existe uma perseguição, mas irmãos, é uma perseguição de guerra. Que perseguição é essa? Vamos ler rapidamente. No capítulo 2, no 13 ao 17, ele nos fala assim: por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra. Amem os irmãos na fé. Temam a Deus e honrem o rei. Irmãos, é interessante. O que estava acontecendo lá? Existia ali uma perseguição romana aos cristãos. Então, primeiro, Pedro encoraja eles a submeter-se ao domínio romano, mesmo que seja opressivo. Sim, ele reconhece a sua perseguição, seu sofrimento, e é injusto, como ele fala, é injusto mesmo. Mas a resistência violenta não resolve nada, ele fala, não vai resolver assim. Não é assim que vocês têm que fazer. E como é que tem que fazer? Ele vai falar, ele fala aqui. E por que a violência não resolve nada, irmãos? Porque os próprios ensinos de Jesus diz que ele amava os seus inimigos ao invés de maltratá-los. E eram seus inimigos. Jesus é Deus, Deus é perfeito. Então por que ele teria inimigos? Ele poderia muito bem destruí-los e simplesmente, mas não, ele deixou uma grande lição, que Pedro aqui passa a esses irmãos: amar aos seus inimigos. Ele destaca então especificamente a situação em que os escravos, esposas cristãs, enfrentavam quando viviam em lares romanos. O que estava acontecendo, irmãos? O patriarca da casa, né, o chefão, o pai de família lá, ele não servia a Jesus. E era de costume romano o quê? Você tem que servir o Deus do cara, os deuses do patriarca. Se você não serve, você está em desencontro, você está desonrando a família. Interessante. E aí vem a recomendação de Pedro, que fala no capítulo 3, do 1 até o 2, ele fala assim:
Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas para cada uma ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Ele falou, olha, de noite vai lá e mata ele. Não, é pelo contrário. Isso aqui é lindo, porque muita gente usa esse termo aqui e fala, olha, temam os seus maridos, que não sei o quê. Não, ele está falando por quê? Sejam sujeitas, porque ele quer através, né, a ideia é essa, através do amor, através do carinho, através da submissão, e realmente sem palavras, através da honestidade e o temor a Deus, você vai representar aí, você vai dar testemunho de Jesus. Pedro está ciente, irmãos, que dar lealdade a Jesus vai gerar suspeitas ali. Então Pedro diz, é verdade, todos os cristãos, incluindo esposas e escravos romanos, foram totalmente libertados por Jesus. Foram mesmo. Mas eles devem demonstrar essa liberdade não através da rebelião, mas resistindo ao mal, da mesma forma que Jesus fez, mostrando amor e generosidade aos seus inimigos. Então quer dizer que todas as casas lá sofriam isso? Então quer dizer que todo mundo tinha um patriarca? Não, irmãos, tem alguns que sim, se converteram a Jesus. Então quer dizer que como é que funcionava? Ele fala também, para vocês aí, homens, que são, vocês são cristãos ou se dizem cristão, é uma outra história, tá? Por quê? Vai querer ser o maioral, vai abusar do poder de ser o chefe da casa. E ele fala, onde o lares o marido também é cristão, é uma história diferente. Devem tratar as suas esposas como que dignas de honra e respeito. No 3:7 ele fala isso. Pedro tem a esperança que a imitação do amor de Jesus e do reino invertido dê poder às suas palavras. Ao testemunharem a misericórdia de Deus e mostrarem às pessoas a verdadeira e maravilhosa, o quê? História, o testemunho sobre Jesus Cristo, através de suas atitudes. Está aí uma coisa interessante, irmãos. Se você realmente entende que o seu marido ou alguém superior, você deve tirá-lo do poder só porque ele não serve. Não, é exatamente o contrário. Você deve demonstrar através das suas atitudes, da sua honestidade, do jeito que você trata o amor de Deus. E não através da guerra, da luta, da batalha. Muita gente gosta, não crê a mesma coisa que eu, então a gente vai mudar isso. Não. Realmente nós devemos, através das nossas atitudes, que ele usa esse exemplo da família romana, que tinha isso, mas para nós, para hoje mesmo, existem pessoas que vêm à igreja, esposas que não têm um marido cristão. Então o que você faz? Olha, ele vem falar comigo, já manda ele para aquele lugar. Não, irmão, você tem que ser honroso, você tem que ser alguém humilde e sabe lidar com isso, que mostre o amor para com ele. Irmãos, mas Pedro também é realista, viu? É ótimo falar isso, seria ótimo se tudo acontecesse tão bem, Ele sabe que os cristãos continuarão a ser perseguidos. E assim ele os lembra do quê? Da reivindicação futura, do que virá. Porque se existe ainda a perseguição, mesmo sendo, demonstrando amor, é doloroso, irmão, sofrer. Quem gosta de sofrer, levanta a mão. Eu vou deixar abaixo porque eu não gosto. E realmente, sofrer, nós temos mágoa. Mas se existe algo que vale a pena, como nós dizemos, é o que ele vai nos contar aqui. Em 1:4, do 1 até o 2, vamos ler. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. O quê? Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo em que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos, e difícil. Pedro lembra como o próprio Jesus foi perseguido injustamente e assassinado por poderes humanos corruptos.
Mas na realidade ele estava morrendo pelos pecados dos seus inimigos. Olha só que lindo isso, irmãos. Depois disso, ele foi reivindicado e recebeu a ressurreição pelo Espírito. E agora Jesus é exaltado. Ele é rei sobre todos os poderes humanos e espirituais. Ele é rei sobre toda a criação. Né? Tem gente falando, Jesus é Deus, o mundo espiritual. Não, ele é Deus sobre tudo. Tudo que existe, irmãos. Ele é rei. E aqui ele também vai notar alguma coisa interessante que eu gostaria de citar, que é o batismo. Pedro mostra como o batismo aponta para as reivindicações dos servidores de Jesus, aqueles que realmente servem. Isso aponta que realmente você é um seguidor de Jesus. E ele cita novamente as antigas escrituras. Ele fala, assim como Noé, eles foram salvos através das águas, não como um ritual mágico. É importante citar isso. Né? Não é um ritual mágico, mas como um símbolo sagrado que mostra a sua mudança de coração, de atitude. Né? O seu desejo de se unir a Jesus em sua morte e ressurreição, estar com Ele em todos os momentos. Porque muita gente, nós desejamos estar com Deus lá no céu, né? Mas estar com Ele em todos os momentos, nos sofrimentos, nas lutas e perseguições. Estar com Jesus. Se você quer estar com Jesus só por causa da bonança, irmãos, existe uma missão aqui na terra. Existe uma tarefa. Existe sim uma recomendação de ser testemunha de Jesus. Através do quê? Nós estudamos. O seu jeito de fazer as coisas. No trabalho, como devo ser? Devo ser honesto. Né? Alguém além das expectativas, alguém que chega no horário, sai no horário, não rouba uns minutinhos do almoço, dá uma fugidinha, dá uma enroladinha. Não, irmãos, nós através da nossa atitude devemos ser demonstrado o amor de Cristo. Tudo. Na escola, não é aquele camarada que não se prepara, que não estuda, cola. Qual é a resposta do 2? Não. O crente não faz isso, irmãos. O crente não cola. Ixi, acabei com a graça de muita gente. Não quer dizer que eu nunca colei? Aí já é outra história. Somos pecadores, né? Mas Deus dá graça. E hoje nós devemos entender que nós nos aceitamos através do batismo, mostramos a cada um que está aqui. Eu, através do batismo, vou mostrar que eu agora entendo que é uma reivindicação. Você quer exatamente estar com Deus em todos os momentos, em Jesus Cristo. Então, irmãos, Pedro se encaminha para a finalização, né, do que ele gostaria de tentar explicar, que é do capítulo 4, 12 até o capítulo 5, no versículo 9. E ele fala assim, no 4, 12 até o 14. Capítulo 4, versículo 12 até o 14, Pedro escreve: Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem, exultando. E se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Ele começa agora falando sobre esse sofrimento. Ele lembra as palavras de Jesus, que seus discípulos deveriam considerar uma honra e uma alegria. Ser o quê? Perseguidos. Olha o presente que a gente falou no começo. Gente, fica feliz quando o romano vem tentar te matar por causa da perseguição. É quê? Esse é o presente? Irmãos, é um pouco estranho, sim. Mas é realmente algo que Deus e o próprio Jesus fala aos seus discípulos: considerem honra, porque vocês estão fazendo a vontade de Deus, vocês estão sendo notados, a sua vida está sendo agora representada, você é a testemunha de Jesus. No 5, no capítulo 5, do versículo 1 até o 5, irmãos, Pedro pede aos líderes da igreja
que cuidem desses cristãos sofredores e mostre o mesmo tipo de liderança servil que Jesus mostrou aos seus seguidores. Nós víamos Jesus. Jesus era na frente, ia tudo na frente de todo mundo. Olha, façam isso, preparem o meu jantar, Não, ele era um líder que servia principalmente. A missão dele era mostrar que o serviço era importante, o amor ao próximo. Fez questão de lavar os pés de seus discípulos. É importante nós entendermos que Pedro também fala aos líderes, presta atenção, vocês são líderes, mas você tem que ser líderes que nem Jesus. Porque eles estão passando perseguições, vocês precisam estar lá, apoiando, servindo, que é mais importante. Nossa vida deve ser um retrato de serviço, irmãos. Você é líder, você é pai, você é líder de família, líder aonde for, você deve representar em sua liderança o serviço. Servir, se importar, estar presente na vida dos irmãos. Então, finalmente, Pedro lembra esses cristãos sobre o verdadeiro inimigo que estão enfrentando. Eita, agora vai. Ô irmão, qual que é o verdadeiro inimigo? A revelação bombástica. Você quer saber qual é o verdadeiro inimigo? É só ler em 1 Pedro 5, do 8 ao 9. Que fala o quê? Nós lemos. Sejam sábios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, ainda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certo que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Você não é o único, tá? Em todos os lugares do mundo existem lugares mais severos ainda. Perseguições reais acontecendo. Muitas vezes nós dobramos o joelho, nós não compadecemos desses irmãos, porque nós nunca sofremos, irmãos, esse nível de perseguição. Você nunca teve seu filho tirado de você por falar que ama Jesus. Mas virá esse momento. Não hoje, talvez não amanhã. Mas a verdade é que a perseguição existe. Você é diferente, você incomoda com a luz de Cristo, não incomoda de ser chato, mas incomodar por você ser alguém diferente, alguém honesto em meio aos não honestos, aos desonestos, alguém que não rouba em meio de muitos ladrões, porque isso vai incomodar e haverá a resistência deles, a perseguição, porque não quer, não, que isso, tem que servir o mesmo que nós servimos, tem que a bandeira multicores, você tem que, é nós, tem que ir para a parada, tem que fazer tudo isso, você está errado. Nós devemos demonstrar, e devemos demonstrar isso, irmãos, com fé, com honra no coração. Nós devemos estar honrados por isso. Pedro conclui com uma oração pela força divina e ora em favor deles, enviando uma saudação final à igreja em Roma, que ele chama de Babilônia, né? Ele sempre fala, olha, manda a saudação lá para a Babilônia. O que é Babilônia? Por que eles falam Babilônia? Do mesmo jeito que eles falam no Antigo Testamento, de novo, né? Isso é bem legal. Pedro está adotando aqui a tradição dos antigos profetas do Antigo Testamento, que eles falavam, para que o nome Babilônia, né, se tornou um modelo para qualquer nação corrupta, né? Então, a nação corrupta, eles falam, Babilônia. Isso aí era a Babilônia do passado, né? Se você vê alguma nação corrupta, fala, os Babilônia. O pessoal não vai entender. Boa, né? Mas sim, Pedro, ele fala desse jeito. E ele sempre vai mencionar o povo de Deus escolhido, um novo povo, que é a mesma família, que tem realmente esse poderoso lembrete. Pedro aqui fala assim, presta atenção, irmãos. Lembre-se da esperança cristã que está no meio do sofrimento. Vocês estão sofrendo, mas existe uma esperança. Então, se hoje você acha que você está passando por muitas tempestades na vida, existe uma grande tempestade na sua vida que você acha que não vai passar. Existe uma esperança. Existe um grande prêmio final. Desde o início da criação, o povo de Deus tem sido uma minoria mal entendida. Não é hoje que aconteceu isso. Desde Gênesis
Existem fatos que ocorreram. O povo de Deus sempre é minoria e é mal entendida. E eles devem esperar enfrentar hostilidades. Por quê? Porque escolheram viver sob o governo de um rei diferente, que é Jesus. No entanto, irmãos, isso é muito importante. A perseguição pode se tornar um presente estranho para a igreja, pois oferece uma oportunidade de mostrar aos outros a surpreendente generosidade e amor de Jesus. E são alimentados pela esperança do seu retorno. Essa é a grande mensagem que Pedro quer deixar aqui. Olha, a perseguição que vocês estão tendo, ela é uma grande oportunidade, é um grande presente. Tenham honra em passar por ela. Porque é aí que você vai mostrar essa generosidade e amor de Jesus. E hoje você é chamado para ser testemunha de Deus. Se sua vida não demonstra Jesus em nada, irmãos, está errado. Se o jeito que você fala, se o jeito que você trata as pessoas, o jeito que você executa as coisas, não demonstra Jesus. Precisamos demonstrar Jesus em todas as nossas atitudes. E se houver perseguição, glória a Deus, estamos agradando a Jesus. É isso que 1 Pedro explica. Algo bem resumido, mas para a gente entender o tema sobre essa linda carta que Pedro escreve, né? Não, ele não escreve, né? Ele terceirizou, mas é importante que a mensagem que ele precisa falar está aqui, está no seu coração agora. Eu gostaria que você, onde você está, curvasse sua cabeça, nós iremos orar a Deus. Meu Pai, meu Deus, Deus de Israel, estamos aqui hoje, ó Pai, porque recebemos a sua palavra neste momento, que nos é colocada como uma principal mensagem, que é ser testemunha de Jesus, amar o seu evangelho, contar as boas novas de salvação, Senhor. Nos incomode, Senhor, a falar da sua palavra, de ser mais parecidos com Cristo. Que nós possamos aprender a direção correta, Senhor. Que nós podemos agir conforme o Espírito Santo nos ordena. Que nós possamos crescer. Que nós possamos saber de liderar nossas casas de acordo com honra em nossas famílias. Que nós possamos aprender a liderar na igreja, a servir, Senhor. Transforme o nosso coração. Que nós possamos ser humildes, a ajudar ao necessitado, a respeitar as autoridades dos nossos superiores. E em meio às lutas e tribulações, nós possamos encontrar uma oportunidade de mostrar, Senhor, o seu amor, o amor de Jesus Cristo representado em nossas vidas. Estamos aqui hoje porque necessitamos do seu sustento material, seu sustento espiritual, porque cremos que tudo é teu. Nos abençoe, Senhor. Nós oramos assim, e nos sustente até a sua volta. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Está quase. Vamos cantar a Deus? Vamos cantar. Logo após, nós faremos o encerramento. Aí sim vai acabar. Amém? Mandar tocar quando o muito glorioso lá romper e aos remidos desta terra o Jesus se incorporar e fizesse então chamada, lá estarei. Quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão
saudarem-no por mim. E fizer-se então chamada, lá estarei. Quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então pra Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando, pois, findar a vida e o labor aqui cessar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Glória a Deus. Quando se fizer chamada, estaremos lá. Amém. Então esteja com seus sapatos dos pés amarrados, esteja com o cajado na mão, prontos. Amém? Vamos encerrar então, agradecendo a Deus por sua palavra. Sim, vamos orar. Estaremos orando. Sim, sua família. Amém. Também gostaria de solicitar as orações em favor do meu pai, André. Na semana passada, minha mãe estava bem ruim da coluna, de um rim, e já está bem, graças a Deus, está em casa. Agora meu pai está internado na UTI, teve problema de pressão, né? Ele está internado para ter realmente os cuidados, problema de pressão, problema de diabetes descontrolado. Ele está em observação, né? Nós não temos ainda nenhum diagnóstico, mas Deus estará ali, estará, né, guiando a mão dos doutores para que tudo ocorra bem. Tá? Então, ore em favor do nosso pastor André, que Deus possa abençoá-lo. Amém? Vamos orar então? Sim? Tá bom, vamos orar pela Rafaela também, toda a família. Rafaela e Felipe, ok. E Samuel também. Já está aqui. Amém. Vamos orar em favor de todas as crianças. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor meu Deus, eu te dou graças e estou com o coração contente por estar entre nós, Senhor Jesus. Obrigado por nos confortar, nos abençoar, nos dar bênçãos sem igual. Obrigado por livrar-nos de todo mal. Estamos aqui hoje porque cremos que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Rei. Esteja guiando nossas vidas, nossas atitudes, nossas palavras, Senhor. Que tudo que nós fizermos ou falar represente a Ti. Estamos aqui também porque carecemos da Sua presença, da Sua mão poderosa. Oramos em favor da Tereza, a mãe do Ricardo. Que o Senhor possa estar indo de encontro, guiando a mão dos médicos, que possam ter um diagnóstico e que ela possa melhorar, Senhor, se for da Tua vontade. Também abençoe a Maria, esposa do nosso irmão José Cícero, que já faleceu, que o Senhor possa confortar o seu coração, toda essa família, que o Senhor possa estar ali, ó Pai, presente, como sempre esteve. Abençoe também nosso pastor André, meu Pai, que o Senhor possa estar ele presente também naquele leito de UTI, que o Senhor possa abençoar os médicos, que possa ter um diagnóstico, que ele possa estar bem, de volta à família, glorificando o seu nome, Senhor Jesus. Abençoe também todas as nossas crianças, a Rafaela, o Felipe, o Samuel, todos aqueles que estão nos ventres ainda, que estarão vindo. Abençoe o Benjamin, abençoe todas aquelas crianças, que eles possam louvar ao Senhor, que eles possam aprender o verdadeiro caminho, que é ser testemunhas de Cristo. Nós possamos estar aqui, nos use também para ensiná-los, ó Pai.
o Senhor possa nos abençoar nesta semana, nos dê uma ótima semana de trabalho, abençoe a todos aqueles que têm o seu serviço, aqueles que não têm, o Senhor possa abençoar, providenciar o seu sustento. É isso que eu te peço, Senhor. Nós agradecemos e encerramos com as bênçãos apostólicas do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do seu Filho Jesus Cristo, a consolação e a comunhão do Espírito Santo que habita em nós estejam conosco hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.